Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, sou Hermann Faulkner e venho trazer aqui para vocês algumas dicas sobre o aplicativo MySword, mostrando para vocês hoje a comparação, Bíblia lado a lado. Na verdade não é a comparação, é Bíblia lado a lado. São colunas paralelas que a gente pode colocar aqui para fazer comparação. No caso aqui eu estou mostrando para vocês dois textos. Observe, eu tenho aqui a família 35, texto grego, e aqui eu tenho Tischendorf, mais ou menos assim, não sei pronunciar o inglês, mas observe que eu tenho aqui em colunas, quadrados, colunas, os versículos do lado, fazendo comparação com diferenças em porcentagens, diferenças, sendo marcadas diferenças aqui, ok? Então eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante com relação a colunas de Bíblia lado a lado. Venho aqui em preferência e venho aqui, por exemplo, eu venho aqui na comparação. Observe que eu tinha apenas dois módulos marcados para colocar lado a lado. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, já está os dois aqui marcados, mas eu quero colocar Almeida Corrigida Fiel e quero colocar a literal texto tradicional, que é essa daqui. Uma outra coisa bem interessante que você pode, aqui nessa comparação de coluna lado a lado, tanto na comparação como na coluna lado a lado, você pode colocar na ordem que você quiser. Por exemplo, se eu quiser que a ACF apareça em primeiro lugar, eu arrasto aqui, ó. Aí depois eu quero a família 35. Depois eu quero que apareça em seguida o texto tradicional, que já está aqui. Então eu quero essa ordem aqui. Eu posso alternar, colocar da forma que eu quiser. Dou OK, certo? Mas uma outra coisa importante antes de concluir e dar OK, que eu não quero mais daquela forma de colunas. Eu quero que essa comparação fique dentro de um só versículo, ou seja, essas quatro versões que eu escolhi entre grego e português, eu quero que apareça dentro de um só versículo. Então o que é que eu vou fazer? Eu venho aqui em preferências, eu venho aqui em outras questões de aparência. Tem uma opção bem interessante aqui, ó. Visão paralela em coluna simples. Marco essa opção, dou OK. E agora eu vou comparar o texto aqui de Lucas 23:43, aquele famoso versículo. Então eu venho aqui, Bíblia lado a lado. Olha só como vai aparecer aqui. O versículo 43, como você pode ver aqui. Mas as quatro versões estão dentro do mesmo versículo. Ou seja, você tem uma visão aqui. E você pode ler quatro versões. Interessante que isso fica em todos os outros versículos. 42, todos os demais, certo? Você tem uma... como que se diz? Você tem várias versões para você ler dentro de um só versículo. É diferente da comparação de versículo, que se eu mostrar para você a comparação de versículos, por exemplo, aqui, ó, comparar. Essa comparação vai mostrar separadamente cada versão, certo? Vai mostrar separadamente, como você pode ver aqui, ó. Você vai ver que tem aqui, ó, linguagem atual, tá aqui o versículo separadamente, ou seja, não está dentro do mesmo versículo a comparação, está separado. Enquanto que aqui eu posso ter dentro do próprio versículo. Eu achei isso bem interessante, porque você pode ter uma leitura assim mais, digamos assim, uma leitura mais detalhada, com um texto em um só lugar. Então eu tenho aqui
Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Na família 35, Kai Eipen, autor Jesus. Amém, lego soi. Semeron metemu esse ento paradeison. Né? E aqui tem as outras versões. Então isso fica excelente para quem faz exegese, estudo bíblico. Você vai poder ter aqui na sua tela as versões que você quiser. Você pode adicionar, pode diminuir e pode colocar na ordem que você quiser e fazer aqui a sua exegese. Você pode chamar o dicionário de Strong aqui, vai funcionar tudo bacana. Pode ver as variantes aqui, ó, da família 35. E pode ver também as notas aqui do texto literal tradicional, as notas, ok? Então, achei muito interessante essa maneira aqui da Bíblia lado a lado, muito importante. Sendo que tem essas duas formas, como eu já mostrei, a primeira, coluna, e essa outra aqui, no caso de colunas simples, dentro do mesmo versículo, várias versões. Isso é muito bom mesmo, ok? Que Deus abençoe. Está aí a minha dica para você, querido, aqui para o nosso canal, para que você possa, você que gosta de comparar várias versões, você pode selecionar as suas versões em português que você tem e fazer esse procedimento aqui e fazer um bom proveito, um bom estudo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.